Na hora de fazer isso aqui, deixa eu voltar aqui como estava antes. Fechou. Muito bem, vamos lá, gente. Oi, Andréia, graça e paz. Nós estamos então, pode abrir a tua Bíblia aí, deixa o pastor compartilhar a tela. Por favor, produção, compartilha a tela ali. Compartilha a tela, produção, minha produção ali. Aí, compartilhando a tela, João capítulo 12. A tela, aí a produção é rápida, a produção obedece. Aí, ó, estão vendo João capítulo 12. Aí, Sandrinha de Jesus. Sandrinha, Andréia, Piva. Olha lá, Deus é bom. Estão vendo João capítulo 12 e vamos lá, vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, colocamos Deus diante do Senhor, mais esse tempo de estudo, né? Venha sobre nós, venha com o teu amor, venha com entendimento, com sabedoria, com discernimento e com revelação da tua palavra. Que nós possamos entrar nesse lugar, possamos, Pai amado, mergulhar nesse lugar no Senhor, mergulhar nesse lugar de aprendizado. Pai, no nome de Jesus, né? Queremos aprender contigo, Senhor. Nos ensina, né? Nos enche aí de sabedoria, nos enche de revelação, né? E em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Eu não consigo falar aqui e ver. Trava o meu celular. Então, queridos, se não está dando para ver, a pastora está assistindo lá, né? Se está acontecendo alguma coisa no áudio, aí vocês avisam aí nos comentários que ela vai acompanhando. Amém? Vamos lá, então. Estamos vendo João 12, paramos aqui. João 12, versículo 33. Amém? Caneta, Bíblia, papel na mão. Vamos lá. Antes do 33, deixa o pastor voltar aqui. Aqui, ó. Nós paramos aqui, né? Na terça-feira passada, no João capítulo 12, versículo 32. Amém? Que fala a gente falou nisso, né? Terminamos a terça-feira, nossa última sessão, falando sobre o versículo 32 de João, quando ele fala, né? Jesus falando, né? Quando quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Então, quando ele for levantado, né? Quando ele falou, quando eu for levantado, ele está se referindo à crucificação, né? A gente falou nisso. Quando ele diz, olha, quando eu for levantado, ele está falando assim, ao processo de morte, né? A crucificação. Então, disso. E aí, quando a gente também linkou, né? Caso você não tenha assistido terça-feira última, aí a gente linkou, né? Essa fala de Jesus, né? Aí nós linkamos lá com números 21. Tá? Quando, né, havia lá umas serpentes abrasadoras, né, no deserto, e aí o povo começou a reclamar, ia morrer, o povo reclamou, e por direção de Deus, Moisés, né, colocou uma serpente de bronze, pendurou no madeiro, e todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze eram salvos da morte. Entendeu? Então, aí uma alusão, né, a esse levantar que traz vida, né? A esse levantar que nos tira da morte, nos livra da morte, né? A gente falou isso, né? Esse levantar. Então Jesus meio como que foi, né? Como aquela serpente foi levantada no deserto por Moisés. Amém? Continuamos então. Aqui eu até botei o versículo 33 aqui, ó. Ele disse isso para indicar como morreria. Nós paramos aqui, né? Aí eu também frisei, né? Esse todos, né? Eu atrairei todos a mim, né? Esse todos, quando ele diz eu atrairei todos a mim, esse todos, né, somos nós, né? Somos os gentios, né? É toda a terra, são as nações, são aqueles que, né, aceitariam a Jesus, aceitariam esse convite, né, do Pai, aceitariam, né, o Evangelho, aceitariam o Senhor como sendo o sacrifício, né, para o perdão dos pecados. Então, quando ele falou, atraí todos a mim, né? Todos ali, quando Jesus disse, atrairei todos, ele abriu, né? Porque até então existia lá um pensamento, né? Principalmente dos religiosos, que somente os judeus, né? Aqueles judeus puros, aqueles judeus,
sabe, que seriam salvos ou que fariam parte da aliança. Aí quando Jesus falou, olha, eu atrairei todos a mim, Jesus, né, ele arregimentando, né, arregimentando uma multidão de fiéis, uma multidão de crentes que creriam, né, no nome de Jesus. Amém? Continuamos. Deixa o pastor aqui que a gente parou. E aí eu botei só o versículo 33 aqui. João 12, 33, né? Eu já li. Tá assim, né? Isso dizia, significando do gênero de morte que ele estava para morrer, né? Esse levantando, né? Então, ou seja, a morte de cruz. E quando ele falou só esse levantar, né? Quando ele disse esse levantar, né? Esse levantar, o próprio, quem estava ouvindo ele, quando Jesus falou esse levantar, quem estava ouvindo ele já entendeu também, associou, né? Quando Jesus disse esse levantar, a quem estava ouvindo ele naquele momento, também já entenderam que ele estava falando da morte de cruz. Tá? Então, foi entendido, né? Quando disse se levantar, né? Para o público que estava perto dele ali, eles entenderam perfeitamente que Jesus estava falando do processo de morte de cruz. Amém? Que isso fique claro, porque isso faz importância na sequência, né? Eu acho que é no versículo 34, quando eles começam a argumentar. Então, quando ele falou isso, né? Se levantar, né? Atrairei muitos a mim, todos a mim, né? Então, eles entenderam que era o processo de cruz. Jesus. Versículo 34. Então replicou-lhe, pois, a multidão. E a multidão falou para ele, né? Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que é necessário que o filho do homem seja levantado? Quem é esse filho do homem? Ou seja, né, a multidão aqui, eles ficaram em dúvida, né? Novamente, eles ficaram em dúvida. Por quê? A gente vai ver várias citações, é importante, né, que tu tenha agora aí no teu caderno, papel e caneta na mão, porque vocês vão ver por que eles disseram isso, né? Pois assim, ó, nós temos ouvido que a lei, né, nós temos ouvido na lei, sabe, que Cristo, nós temos ouvido na lei que o Cristo permanece para sempre, né? Agora, por que Jesus está dizendo que ele vai ser levantado? Quem é o Filho do Homem? Então, assim, eles ficaram confusos, né? Essa confusão, essa dúvida, né? Isso, ela acompanhou sempre Jesus, né? Nas citações de Jesus, e sempre muitos ficavam em dúvida porque eles não conseguiam, né? Entender a parte, o que Jesus estava falando no espírito, né? Eles não conseguiam trazer, eles eram ainda na carne, então eles não conseguiam assimilar as coisas do espírito para a carne, então tinha muita dificuldade. Hoje, né? Hoje a gente ainda tem muita dificuldade, né? Quando a gente vai entendeu? Tentar conciliar o espírito com a carne, não consegue conciliar. Mas a parte de entender, né? Porque muitas coisas nos é dada, nos é falada, né? Nos impulsiona a agir no espírito, né? Nós somos seres espirituais, né? Então, muitas vezes esse conflito, carne e espírito, e aqui eles, no versículo 34, novamente eles entraram nesse mesmo conflito, carne e espírito. Então, como é que pode? Entende? Eles queriam entender, né, o que Jesus estava falando. Amém? Aí, eu só preparei aqui assim, ó, olha, para te anotar aí, quanto a isso, tá? Quanto a esse entendimento. João 7,27, diz assim, ó, mas como pode ser este homem? Sabemos que de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. E que ele estava falando que Jesus sabia de onde que vinha. Não, e eles tinham a informação, né, dos passagens da própria palavra, que Cristo, né, eles não sabiam de onde que ele iria vir. João 7,31. Muito entre as multidões do templo creram nele e diziam, afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Ou seja, está vendo? Então, sempre gerou dúvidas em muitos corações. João, capítulo 7, versículo 41 e 42, diz assim, outros afirmaram, ele é o Cristo. E ainda outros disseram, não é possível, o Cristo virá da Galileia. As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi. Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Entendeu? Então, sempre foi assim, né? As pessoas, Jesus ia fazendo, Jesus ia caminhando,
e as pessoas sempre ia tentando equacionar, né? Equacionar aquilo que estava acontecendo com aquilo que eles até então sempre ouviam, né? Eles estavam tentando, então, realmente, isso gerou muita dúvida, né? Muita dúvida nos fariseus, muita dúvida nos ouvintes, muita dúvida, porque tudo estava se cumprindo, né? Mas eles tinham medo, muito medo de serem enganados de novo, né? Muito medo de cair numa idolatria novamente. Por quê? Porque, assim, a profecia dizia que o Senhor ia vir, né? O Messias ia vir. Só porque, né, eles tinham uma maneira, os profetas, eles instituíram lá uma maneira, eles esperavam, né, uma maneira de como esse Messias viria, né? E como Jesus veio, às vezes ele não foi exatamente como eles esperavam, entende? Então eles tinham medo, de repente, de estar adorando ao outro, né, estar adorando a alguém, e quando o próprio Deus viesse, eles encontrassem Israel em estado, digamos assim, de idolatria, né? Então eles tinham muito esse medo. E é pelo Espírito mesmo. O Espírito haveria, por isso que Jesus, né, a gente viu nesses evangelhos, no caminhar de Jesus, ele foi sempre pontuando: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou a luz, os milagres que para assim, eu sou eu, né? Eu sou o enviado, né? Eu sou o Filho de Deus, entende? Então ele foi enfatizando, a gente viu em todo o evangelho de João até agora, ele foi enfatizando muito isso, né? Para quê? Para que os judeus, né, para que aquele povo, eles conseguissem entender e aceitar o Cristo como ele veio, né? Como estava escrito nas várias profecias. Amém? Então, a questão aqui, eu botei, né? A questão aqui, ó, Jesus é mesmo Cristo? Essa é a grande dúvida deles, né? E os enviou o Senhor, eu botei Lucas 7,19. Ó, e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Lucas 7,19. Essa frase, vocês veem que essa dúvida, né? Essa dúvida aqui, ela nasceu no coração de João Batista. Então, João Batista, preso, né, chamou os seus discípulos e disse aos seus discípulos: vocês vão lá perguntar para Jesus: Jesus, tu mesmo, né? Tu mesmo que haveria de vir ou devemos esperar? Ou seja, o próprio João Batista, entende? Passou pela cabeça do João Batista, né, esse vento de dúvida, entendeu? Então, ou seja, esse era o que permeava, né? Nós lembrando que a gente está na última semana de Jesus na Terra, né? Como sabe, a semana da Páscoa ali, ele já está há dias, né, de ser crucificado. E aí eles agora isso aí. E essa conversa que ele está tendo, tá? Agora, essa conversa que Jesus está tendo, exatamente esse embate, é o último, né? É o último embate que Jesus está tendo com a multidão. É a última conversa que Jesus está tendo com os judeus, é a última conversa que Jesus está tendo com as autoridades, é a última conversa. Até a gente vai ver ali na frente assim, né? É a conversa derradeira. É a última oportunidade que eles estão tendo de deliberadamente, né, aceitar e entender e receber o Cristo como Messias. Amém? Depois disso aí, ele já ia, né, ser crucificado. Então era a última tentativa de Jesus para atrair seguidores, para que eles pudessem crer nele, era agora, né? Amém? Glória a Deus. Está dando para entender, queridos? Espero que sim, né? Espero que... Vamos lá. Versículo 34, a gente está vendo versículo 34, continuação, né? Eu botei, isso aqui também, assim, ó. O permanece para sempre, né? Ó, replicou-lhe a multidão: nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. Ou seja, olha só o que na mente deles, né? Porque eles têm ouvido, quando eles falam assim, ó, ouvido na lei, né? Quando eles falam ouvido na lei, eles não estavam se referindo somente aos 5 livros de Moisés, ao Pentateuco. Quando eles falaram ali, a gente tem ouvido na lei, eles estavam se referindo a todo o Antigo Testamento, né? A todo o Antigo Testamento. E lá, por exemplo, lá em Isaías, né, capítulo 9, versículo 7, diz assim, ó, olha só: o seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Então, tu olha o nível de profecia que eles tinham, né? Então, era jamais terá fim, era para todo sempre. Esse era o estereotipo, né? Esse era o molde, esse era o modelo, né? O modelo do Messias que eles estavam esperando. O modelo do Messias que eles estavam esperando. Aqui, ó, Ezequiel 37, versículo 25. Vai anotando aí, depois você vai procurando para a Bíblia, vai estudando, se aprofundando. Ezequiel 37, 25. Viverão na terra que dei a meu servo Jacó, e a terra onde seus antepassados viveram. Eles, ó, seus filhos e seus netos viverão ali para sempre, de geração em geração. E o meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Em Romanos 10, 4, ó, pois Cristo, aqui o Paulo escreveu depois, né? Mas, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Deixa o pastor ver aqui. Os Salmos 89, 35 e 37. Salmo 89, 35 e 37. Diz assim, ó, fiz o juramento a Davi em minha santidade no unido. A sua dinastia continuará para sempre, e o seu reino permanecerá como o sol. Será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Ou seja, também está aqui sinalizando, né, que haverá um reino, né, um reino eterno. Né? Então, está vendo como tudo está pontuando assim para um reino da eternidade, tudo está pontuando para um reino eterno, tudo está pontuando para algo que não tem fim. Só que na cabeça deles, né, isso seria terra, né? Na cabeça deles, esse reinado para sempre seria na terra. Na cabeça deles, esse reinado, né, seria um rei terreno. Mas as escrituras apontam tudo para um reinado eterno, né? Para um rei eterno, entende? Para um reino eterno. Né? Então, Salmo 110, 1. Salmo 110, 1, pode anotar aí também. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e ponha debaixo dos meus pés. Tá vendo? Assim, aqui também, Salmo 110, 1 está dizendo que, né, esse Messias que viria, né, ele seria o seguinte, para guerrear e para trazer justiça na terra. Né, para trazer justiça na terra. Né? Ó, eu humilho os teus inimigos e os ponho. Então, essa situação dos os inimigos sendo humilhados, essa situação de vitória terrena é o que permeava a cabeça deles. Então, tudo isso aqui eram realidades que estavam muito, muito vivas, né? Na mente de cada um dos judeus, né? Na mente de cada um daqueles que professavam a fé, que tinham, né, um Cristo, o Deus, né, o Deus de Israel, que professavam a fé em um Deus de Israel, que eram, entende? Eram, digamos assim, eram convertidos, né, os prosélitos, assim, que se converteram ao Deus de Israel. Né? Então, tudo isso deixa muito claro o estereotipo da vinda desse Messias. Né? E aí, por isso que Jesus, agora nesse último embate, ele está ali mais uma vez tentando, né, tentando argumentar e tentando quebrar esses vários paradigmas que existia muito forte na vida deles, na cabeça deles. Daniel capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó, recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. O seu domínio, ó, é eterno. Não terá fim. O seu reino jamais será destruído. Tá vendo? Então eram livros, né, proféticos, né? Tanto a Torá era um livro que eles tinham e eles estudavam. Era a realidade que tinha na cabeça deles. E agora, nesse momento, sendo desconstruída. Nesse momento, sendo, sabe, desconstruída com o quê? Com a chegada do Messias. Nesse momento, ela vai sendo desconstruída com a chegada do rei. Entendeu? Continuamos? Tá dando para entender, gente? Acho que tá, né? Qualquer coisa, vocês botam aí um comentário aí, depois a pastora me traz aqui. Tem mais uma observação aqui no versículo 34, que eu botei aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 8 a 14. Né? Aqui foi quando Samuel foi falar com Davi.
O pastor vai dizer, pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos da sua própria descendência e estabelecerei o seu reino. Aí o que é que ele fala? Ele é que construirá uma casa em meu nome. Estabelecerei o seu trono para sempre. Entende? Olha só, estabelecerei o seu trono para sempre. Então aqui é mais uma, né? É mais uma mais um ponto, né? É mais uma indicação, né, desse trono sendo assim estabelecido para sempre. Bem, deixa o pastor mudar aqui que eu tô. Deixa eu fazer um negócio aqui. Está dando para entender? Deixa o pastor fazer. Pof. Aqui. Então é assim. Deixa o pastor fazer algo aqui, ver se melhora. Ok, acho que agora vai melhorar para mim. Acho que agora melhorou para mim aqui. Glória a Deus. Estava me agoniando ali do lado. Agora vai dar. Ficou melhor. Entende? Então, estabelecerei isso para sempre. Então, ou seja, voltando. Vocês viram? Eu botei várias indicações bíblicas, né? Que é justamente para a gente ter claro e estudar e ter anotado aí. São as várias indicações, porque às vezes a gente fala, porque o povo é difícil, o povo não crê, o povo. Mas é difícil mesmo, entende? É pelo Espírito, mas eles têm que, né, Jesus, por isso que Jesus ele falou, Jesus foi brigou tanto, né, assim, tão enfático na questão, né, de pontuar como ele era realmente o escolhido, né, o Filho de Deus, entende? Porque eles estavam estavam preparados para receber um outro tipo de Messias, né, um outro tipo de figura, né, digamos assim, como Messias, entende? Então Jesus realmente por isso que ele por tantas vezes, né, durante o seu ministério na Terra, ele chamou o povo para essa realidade. Ó, eu sou o Messias. E, né, lembrando que nós estamos estudando o Evangelho de João, e o Evangelho de João é digamos assim, um ponto, né, central é apresentar o Cristo, né? Um dos pontos centrais é apresentar o Cristo como uma divindade, né? O Evangelho de João, né? O evangelista João, um dos pontos principais é trazer a figura do Cristo como realmente sendo, né, o Filho de Deus, a figura do Cristo como sendo realmente uma divindade, né? Essa é né, digamos assim, o mote, né, do trabalho, né, do escrito do Evangelho de João, é apresentar Jesus como o Messias, como o divino, como do céu. Continuamos, versículo 35. Aí, ó, Jesus respondeu. Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então aqui, claramente, só rapidamente, né, ele separou, né? Andar enquanto a luz está convosco, né? Porque quem daqui a pouco a luz não vai estar mais, e quem anda na treva, né? Ó, e interessante que ele falou: andai, né? Andai enquanto a treva está convosco, porque andar enquanto a luz está convosco, porque ó, enquanto a luz está convosco, né, as trevas não apanham. Então, olha, isso é importante, né? Andar, porque enquanto nós estamos na luz, as trevas não nos apanham. E quem anda nas trevas não sabe para onde ir, né? Então, andar na luz, o que acontece, né? Nos protege das trevas, porque quem está na luz, a treva não nos apanha. E, além de nos proteger da treva, o que acontece? Nos dá direção. Né? Lembra lá do Salmo 119, né? Luz para meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, né? Então, ou seja, andar na luz, tu tens proteção sobre das trevas, né? Proteção das trevas e direção no caminho. Mas vamos ver o que o pastor botou mais aqui. Aqui vemos, aqui interessante, ó. Aqui é um registro, aquilo que eu botei, né? Ó, um registro final de Jesus. É o convite final, registrado por João, serve a enfatizar para focar o seu tempo principal. Crer no Messias, o Filho de Deus. Aqui, assim, é o final. Aqui é a última vez que Jesus está falando com a multidão, a última vez que Jesus está aí, né,
tentando trazer as pessoas a receberem ele como Messias. Era, digamos assim, para eles ali naquele momento, era a última hora, assim, de dizer assim, sim, realmente eu creio que tu és o Filho de Deus, entende? Então, em João capítulo 20, versículo 30 a 31, diz assim, ó, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, até além dos que se encontram registrados nesse livro. Esses, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Tá vendo? Então, o que o João está dizendo? Olha, ele fez muito mais coisas que a gente não conseguiu escrever, né? Mas nós escrevemos esses aí para quê? Para que vocês creiam. Ou seja, nós hoje, né? Nós hoje estamos aqui estudando esses milagres que Jesus fez, né? Esse caminhar de Jesus, e ao estudar esse caminhar de Jesus, o que acontece? A nossa mente ela já começa a crer, né? É um processo que quando a gente começa a conhecê-lo, quando a gente começa a ter essa intimidade com o Senhor, quando a gente começa a trazê-lo, né, para o nosso dia a dia, trazê-lo para a nossa vida, a conhecer verdadeiramente quem ele é, quem ele, né, o que ele representou e o que ele representa, entende? O que ele representa, né? Isso nos traz o quê? Né? Nos traz vida, né? E o que o João disse, né? Vida pelo poder do seu nome. Amém? João capítulo 20, versículo 30 e 31. Aqui, ó, em João 8,12, quando ele diz assim, ó, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, né? Então Jesus está dizendo que ele é a luz, ainda por um pouco, a luz está convosco. Aqui ele puxou, essa luz está convosco, né? Ele puxou lá de João 8,12. Quando lembra na festa que a gente viu em João 8,12, né? A festa, se não me engano, era tabernáculo. Acho que é tabernáculo, passou já. A festa de João 8,12, que tinha lá, né, a festa das luzes, né, onde no pátio das mulheres, né, que eu lembro, e aí eles acendiam luzes, simbolizando as luzes, a luz que dirigia a coluna de fogo que dirigia o povo no deserto de lá. Então eles para simbolizar aquela luz que guiava o povo no deserto, né, que protegia o povo de animais, protegia o povo de perigo e dava sinal, né, para o povo no deserto, ali esse povo, o judeu, eles também celebravam essa festa, né, relembrando aquele fato lá no deserto, quando o povo saiu do Egito. Então ali que Jesus disse naquela festa, naquele momento, né, que ele era o quê? A luz do mundo. Então, ó, aos ouvintes estava dizendo o último convite de Jesus que cresce na luz. E ele era a luz do mundo. João 8,12. Amém? Então, o pastor até botou aqui, ó. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Lá no deserto, o povo judeu, né, os hebreus, eles seguiam uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo os guiava, os dava luz no deserto. E aqui, né, e eles nessa festa, né, essa festa ali em Jerusalém, eles celebravam justamente aquele evento lá, né, acendendo grandes luzes. E aí nessa festa Jesus disse, é João 8,12, pode olhar lá. Nessa festa Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz que vocês celebram lá do povo do Egito agora sou eu. Né? Eu que guio, né? Eu que direciono, eu que, sabe, eu que mostro lá os inimigos, os perigos. Eu que salvo. Aí ele falou, né? Pois terão a luz da vida. Amém? João capítulo 12, versículo 36, eu botei aqui também, porque é uma continuação. Olha o que diz, ó. Enquanto tendes a luz, queredes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se. Aqui eu devo ter botado o versículo 36, ó. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Nesse momento, aqui, ó, exatamente. É legal quando a gente estuda, né? Porque a gente para e a gente tem os pontos né? Os pontos, né? Tipo o que eu quero dizer assim? Os pontos porque o que quer dizer? Quando a gente viu ali na frente, ali um pouquinho mais para cima, quando apareceu Jesus estava ali entrando, né, na entrada triunfal, aí no João capítulo 12. Jesus estava entrando em Jerusalém,
Aí o que aconteceu? A palavra diz, né? Chegaram os gregos para falar com Jesus, né? Eles falaram com Filipe, né? Aí parece que foi primeiro com o Tiago, depois com Filipe, né? Aí, aí Filipe, eles foram falar para Jesus, né? Que os gregos estavam ali para falar com ele. E imediatamente, naquele momento, Jesus disse: o que? É chegada a minha hora. Parece que foi um sinal, né? Então, olha só, é um ponto, parece que são sinais, né? Onde o Senhor tem como ponto assim, né? Sabe? De mudança, né? Um ponto assim crucial, ou seja, que esse ponto a própria entrada triunfal, né? São pontos substanciais, né, na palavra de Deus, são pontos, sabe, muito importantes. E aqui também, o versículo 12 de 36 é um ponto fantástico, é uma hora fantástica, por quê? Porque assim, ó, é a última vez que Jesus falou da obra da revelação ao povo de Israel. Entende? Para aquela turma ali, para aquele povo. Foi a última fala dele, né? Então, olha, a última. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vós torneis filhos da luz. Jesus disse isso e retirou e ocultou deles. Nesse momento, Jesus terminou sua obra de revelação ao povo de Israel. Aí João capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém a comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então ele veio revelar a Deus. Efésios 5,8 diz assim, ó, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite, nós não somos da noite nem das trevas, né? Então, nós somos filhos da luz, nós somos filhos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é luz, né? Aquele que anda na luz não está em trevas. Amém? Então aqui é o último ponto, e ocultou-se dele. Aqui Jesus, né, ele ocultou-se, retirou-se, né? E aí o povo parece que continuou falando. Vamos ver lá. E é exatamente. Aí começa aqui do versículo 37 ao versículo 40, você pode olhar aí, começa uma série de contestações, né? Uma série de falatório entre eles, justamente assim, né? Esses que não creram, né? Que não creram. O pastor vai ler os 4 versículos para a gente ter uma abrangência, depois nós vamos estourando eles, amém? Diz assim, ó, versículo 37. Apesar de todos os sinais de Jesus que Jesus havia realizado, não creram nele. Então, tá vendo? Não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem o Senhor revelou sobre as fortes? Versículo 39. Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse. Versículo 40. O Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não entenda, e nem se volte para mim, e nem permita que eu os cure. Amém? Vamos lá começar a ver um por um. Tem mais, nesses versículos, João dá a explicação bíblica para a descrença em tão grande escala e tão catastrófica ao povo judeu. No versículo 38, João cita Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? Isaías 53, 1 diz assim, a quem o Senhor revelou o seu braço forte. Está vendo? Então, tudo que aconteceu, que estava acontecendo ali, tudo havia sido já profetizado pelos profetas. Né? Tudo que estava naquele momento acontecendo, sabe, realmente já estava escrito, queria ser assim. No versículo 40, né, ele cita Isaías 6,10, que diz assim, endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os ouvidos, nem ouvirão, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim para serem curados. Isaías 6,10. E Romanos 10. Agora, deixa eu voltar aqui. Interessante, né, que a palavra fala, né, que o coração deles foi, os olhos foram fechados, os ouvidos, né, foram, né, fechados, eles não entenderam, o coração foi endurecido. Isso é uma obra do próprio Deus, segundo o profeta Isaías. Agora, é interessante que isso aí cabe para a gente pensar, né, porque
Na verdade, a palavra também diz, né, que ele veio para os seus e os seus não receberam. E, tem algumas palavras do Senhor, né, que fala sobre essa inclusão dos gentios, né, na aliança. Lembra daquela parábola que havia lá um casamento, uma festa, e que foram chamados lá os príncipes, não foram, daqui a pouco foi chamado os mendigos, né? Ou seja, isso tratando, né, desse povo gentil que não era incluído na aliança. Então, o fato de esse povo judeu ter ficado com o coração endurecido, não ter recebido, abriu precedente para o Senhor, né, no caso, abriu um precedente para o Senhor buscar as outras nações, né? Outras nações, buscar os gentios, que somos nós. Entende? Então, ou seja, tudo é uma obra, digamos, né, intencional do Senhor, né, de ter endurecido alguns corações. Muitos corações, assim, ficaram endurecidos, e a gente vai ver depois isso, assim, deliberadamente, eles não quiseram aceitar. A gente vai ver depois ali também que eles não aceitaram porque amaram mais ao mundo, né? Então eles estavam numa situação, muitas autoridades naquela época, eles estavam numa situação completamente boa, digamos assim. A situação que eles estavam era completamente confortável, né? Eles eram respeitáveis, andavam bem, comiam bem, moravam bem, né? Tinha lá suas honrarias, né? Honrarias. Então, e tudo isso estava sendo colocado em xeque, né? Por Jesus, né? Por Jesus, um homem comum, né? A princípio, entende? Ou seja, e aí toda a glória, todo o louvor dos homens, isso aí ia ficar comprometido. Então, por isso que para esses homens, deliberadamente, eles não queriam aceitar Jesus, não aceitaram Jesus, né? Mas havia outros aí que o próprio coração foi endurecido. Como o modelo que a gente tem forte nisso também é quando Moisés foi falar com o faraó. O Senhor disse para Moisés, tu vai falar com o faraó, né, que para libertar meu povo, mas eu já endureci o coração dele. Ou seja, Moisés já sabia que o faraó ia estar com o coração endurecido, né, porque o próprio Deus, aquele Deus que pediu para o faraó ir lá falar com ele, endureceu o coração dele. Entende? Aqui também, o povo também, por não entender, né, deliberadamente não quiseram, mas muitos foram com o coração endurecido. Amém? E não receberam, né? E não creram, né, no Senhor. Ok? Uma outra forma também, queridos, que a gente pode também trazer à luz, né, para nós pensar e meditar, é que esse endurecimento do coração do Senhor, o coração deles, no caso por parte de Deus, porque também é que para que eles também, ao receber a verdade, porque é o seguinte, se eles recebessem a verdade que Jesus era o Messias, eles precisariam viver essa verdade, entende? Isso é importante. Se eles recebessem a verdade, se eles entendessem a verdade, né, eles precisariam viver. E o viver essa verdade significava o quê? Eles têm que largar as coisas, os prazeres, a maneira de viver, entende? Ou seja, é assim. Mas como o coração deles endurecido, eles entendendo a verdade e não vivendo a verdade entendida, aí eles estavam sendo, né, vivendo em pecado, né? Vivendo em pecado, e estavam ali, no caso, meio que rejeitando de verdade, de fato, aquela verdade que eles sabiam que era verdade, né? Que era o Filho de Deus, entende? Então o coração ficou endurecido, não sei se tu conseguiu entender, não sei se me fiz entender, às vezes o coração ficou endurecido para que eles não recebessem de fato essa verdade, porque eles não estavam preparados para viver a verdade recebida e revelada, entende isso? Porque então, sim, aí eu vou endurecer o coração porque o coração deles é tão obcecado, né, pelo poder, o coração deles é tão obcecado pela glória humana, o coração deles é tão obcecado que se eles entenderem e receber a verdade, eles não vão viver essa verdade. Então é melhor que eles não entendam, fiquem com o coração, né, e numa outra situação, o seu próprio Deus trata de convertê-los, né? Entende? É ponto de se pensar, né? Ponto de se pensar, de se meditar, né? Por que, né, que o Senhor, né, Isaías 6,10 diz, olha, o próprio Deus, eles têm olhos, mas não vão ver, eles têm ouvido, mas não podem entender, né? E com o coração, né? E não entenderão com o coração. Ou seja, está tudo trancado. Por quê? Vamos lá.
Em Romanos 10,16 diz assim: nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Tá vendo? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, nem todos aceitam, né, essa boa nova. Ó Senhor, quem creu na nossa mensagem? Entende? Ó, meu irmão está me chamando aqui no celular, é que ele não está me assistindo. Se ele está me chamando no celular, é porque ele não está me vendo, né? Eu não vou atender, depois eu chamo ele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, em João 8,24 diz assim, ó. Foi por isso que eu disse que vocês... João 8,24. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. O próprio Jesus disse, ó, foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Então, é uma culpabilidade, eu botei aqui, ó, culpabilidade e responsabilidade humana. Eles não creram, né? Não creram que Jesus é lá de cima. Né? Então, o que faz? Morrerão em seus pecados. Amém? Vamos lá, continuamos? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Versículo 37 diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais, na sua presença não creram nele. Tá vendo? Embora tivesse tantos sinais, não creram nele. O versículo 37 e 50, né? Há uma acusação, né? 37 a 50, há uma acusação. Essa acusação compara o povo de Israel no deserto com aquele, né, povo incrédulo que estava diante de Deus. Ou seja, o povo de Israel também, né? O povo de Israel no deserto. Eles estavam no deserto, viu o poder de Deus, né? Viu ali né, o andar do Senhor, né? Só que o que acontecia? Eles não criam, né? Eles até criam, mas ele ficava sempre murmurando. Né? Então, aqui é uma similaridade com aquele povo que via tudo o que Deus fazia, com aquele povo que via tudo, né, o agir de Deus no deserto. Aqui é igual, né? O povo via, né? O povo via os sinais, o povo via os milagres, mas não creram nele. Ou seja, aí eu botei uma similaridade. Assim como os antigos judeus viram o poder de Deus, aí eu já falei isso, né? Em Êxodo 17:3, dá para te anotar aí? Êxodo 17:3, assim, ó. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Ou seja, o povo, faltou água, eles estavam vendo o milagre de Deus, eles estavam vendo o maná, eles estavam vendo a nuvem lá, eles estavam direcionando, eles estavam vendo a coluna de fogo os guiando, eles estavam vendo, sabe, o poder de Deus, assim, só que faltou água, e na hora de faltar água, eles fazem o quê? Reclama para Moisés e dizem mais, ó, para que tu tirou nós de lá onde nós estávamos? Né? Onde nós éramos escravos. Lá estava bom. Entendeu? Então é assim. E lembrando que quando Deus chamou Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo. O clamor do meu povo, Moisés, tem chegado até mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos libertar eles de lá, né? Vamos tirar eles de lá. Então assim, se o povo estava aflito, o povo estava clamando a Deus, e Deus, né, providenciou Moisés, é porque a situação lá não estava boa. Mas aqui, né, cuidado por Deus, eles continuavam a murmurar. Números capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o, o Senhor acendeu a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Amém? Fala também, né, da murmuração do povo. Números 11, 1. Amém? Versículo 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, né? Aqui Isaías 38:40, eu botei mais uma observação. Aqui, ó, João citou Isaías 53:1 e 6:10. Isso aqui eu já li, né? Mas eu vou ler de novo porque Isaías 53:1, isso aqui é legal, dá para lá. Isaías 53, versículo 1, fala o quê? Fala da rejeição. Ó, diz assim, ó, quem creu em nossa pregação, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, fala da rejeição. Aí depois, Isaías 6:10 diz assim, o endurecimento do coração, né? Ó, torna insensível o coração deste povo, endureceu-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo.
Então, ou seja, aconteceu o endurecimento do coração. Né? Houve uma rejeição e endurecimento do coração. Versículo 39, né? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, é uma obra, né? Isso aí a gente já falou lá atrás, é uma obra realmente, né, do Senhor, né? É algo que o Senhor fez, que endureceu o coração, né, para que eles não vissem, não ouvissem, não sentissem o que estava acontecendo. Versículo 41, né? Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Versículo 2 de 41. Aqui é legal, porque assim, conecta, isso dá uma conexão com Isaías 6, versículo 1. Quer botar lá? Anota ali, Isaías 6, versículo 1. Porque quando o apóstolo João escreveu, né? Isso disse Isaías porque viu a glória dele. Então, ou seja, Isaías viu a glória. Isso está escrito lá em Isaías 6:1, que diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Isaías viu a glória. E sobre as abas de suas vestes enchiam. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, João disse, olha, Isaías, ele viu, né? Ele viu a glória do Senhor. Por ele ver a glória do Senhor, ele conhecia o Senhor. Ele falava da parte do Senhor. Né? Ele era o profeta do Senhor. Entende? Ou seja, o que Isaías fala, Isaías está, digamos assim, está referendado, não sei referendado é a palavra, pelo Senhor, né? Está autorizado pelo Senhor, porque ele viu, ele foi lá, ele viu a glória do Senhor, segundo Isaías 6:1. Essa referência que Isaías viu a glória de Deus, muito provavelmente refere que o profeta anteviu a satisfação de Deus em seu filho. Então fala também, né, que ao ver a glória de Deus, né, o profeta também viu a satisfação de Deus projetada, né, através do filho dele, né, a satisfação de Deus no filho. Né, isso também foi obra, né, foi a visão também de Isaías, né, o sentimento de Isaías ao ver a glória de Deus, né, e a satisfação, muito pela satisfação de Deus, na obra redentiva do filho. E aí Isaías fala do servo sofredor, né? O servo sofredor que seria engrandecido e elevado, muitíssimo exaltado. Isaías 52:13. Isaías 52:13 fala do servo sofredor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. O servo sofredor, porque Isaías 53:1 ele fala do que? Do servo sofredor. Continuamos no versículo 41. Aí, e disse, Abraão, eu também botei aqui, João 8:56, porque Abraão, né, ele também viu o dia de Jesus. Em João 8:56, assim, anota lá, 8:56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou. Então, o Abraão também, assim como Isaías, né, ele viu o dia de Jesus. Amém? Então, além de Isaías, né, Abraão também, segundo a palavra, João 8:56, também viu, né, o dia, né, glorioso de Jesus. Versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não ser expulso da sinagoga. Agora aqui a gente abre uma outra bloco, né, e a gente está caminhando para o final. A gente abre um bloco seguinte, agora é um bloco, né, das exceções. Aqui, primeiro bloco que a gente viu era o bloco das acusações, né, do versículo 37 ao 41, né, as pessoas acusando Jesus, né, que ele não era o Filho de Deus, né, não creram nele, né, as pessoas não creram nele, como a gente viu ali, né, não podiam crer porque Isaías havia profetizado que eles não crescem, né? Então, ou seja, a gente viu do 37, né? Do 37 ao 41, né? Nós falamos sobre aqueles que não creram nele. Agora, a partir do versículo 41, né? Do 42, o que acontece? Acontece essa outra realidade. A realidade que são as exceções, né, daqueles que creram.
entende? Agora, interessante que a gente vai ver aqui, ó. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não ser expulsos da sinagoga. Então é interessante, aqui a gente vai entrar nessa outra parte. Os caras, assim, ó, creram, mas não confessavam. Por quê? Né? Para não ser expulso. Porque não sei se vocês lembram, né? Ali é o seguinte, ele já tinha determinado uma ordem lá, aquele que cresce em Jesus, ele era como se fosse excomungado, né, da sinagoga, né, expulso da sinagoga, né? Então a gente viu muito isso, foi lá na cura do cego de nascença, né, em João 9, né? Então quando aquele cego foi expulso da sinagoga, o que aconteceu? A gente estudou que como se fosse ele foi excomungado, ele foi tirado, né, do meio, ele foi expulso. Aí onde Jesus achou ele de novo, né? Então ele foi expulso da religião e abraçado por Jesus. Aqui é igual, né? Então os caras assim, eles acreditavam, líderes acreditavam nele, só que não expressavam, né? Esse acreditar, né? Esse crer com medo de ser expulso da sinagoga, entende? Enquanto o povo acreditava em Jesus com mais sinceridade, os líderes de Israel, que eu botei, ó, por outro lado, não tinham essa sinceridade em seus corações. A fé da liderança era tão fraca que se recusava a tomar qualquer posição que fosse ameaçar as posições que tinham na sinagoga. Eles tinham seus corações inclinados aos louvores dos homens. Você lembra aquilo que eu falei há pouco? Que é acima dos louvores de Deus. Então estava muito centralizado, muito confortável, né, em receber louvores dos homens, né? Isso parametrizava e paralisava o seu reconhecimento publicamente de que Jesus era o Messias. Então, esse amor por louvor dos homens, né, esse amor pela situação que eles estavam vivendo, pelo status, né, que eles tinham, né, fazia com que eles não vivessem, né, e não confessassem esse Jesus como Messias. Olha, nós estamos falando em autoridades, né? Versículo 42, continuando. Então, alguns rejeitam Jesus, né, sob o juízo de Deus têm seus corações endurecidos à incredulidade. Outros creem em Jesus, mas recusam a confessá-lo abertamente, por medo de serem removidos da sinagoga. Ó, botei aqui, ó, muitos hoje ainda, por meio da rejeição do mundo, têm rejeitado Cristo. Só um avisinho, né? Porque assim como eles, né, que tinham medo de aceitar e de confessar Jesus para não ser expulso da sinagoga, muitos ainda hoje vivem esse medo, né, de confessar Jesus, de viver Jesus, dizer que é um servo de Jesus, com medo, né, de serem rejeitados pelo meio onde vive, rejeitado pelo meio social, rejeitado, entende? 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Porque amaram mais a glória. Então é um grande mal, né? Um grande mal, né? Desde aquela época é amar a glória dos homens, né? É a gente amar a bajulação, né? A gente amar, né? Amar sabe? E eles eram assim, amaram mais a glória dos homens. O próprio João escreveu isso, versículo 43, o coração ficou endurecido, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória deles. Versículo 44, e Jesus clamou. Aqui é interessante porque aí a gente já vai terminar. Nós vamos terminar, vamos mais um pouquinho e a gente já vai terminar, porque nós vamos terminar o capítulo 12. Porque aqui é o seguinte, ó, quando ele fala assim, ó, Jesus clamou dizendo, mas a gente viu lá que Jesus se ocultou, né? Jesus havia saído já, né? A gente viu lá que João disse que Jesus saiu. Muito provavelmente aqui são observações, né? Digamos assim, um resumão de João, né? São observações que João fez assim para pontuar algumas coisas, entende? Porque Jesus já havia se ocultado. Então, muito provavelmente aqui, a partir de agora, até o final, são pontuações de João. Ele escreveu coisas para pontuar, né, as coisas que Jesus havia falado. Então, assim, ó, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Né? Então, é o apelo final de Jesus, né? Aqui João está falando, concluindo essa primeira sessão do Evangelho de João, ele me enviou, presupõe a ideia judaica de representação. Então, assim, aquele que me enviou, ou seja, ele é o representante do céu, aquele que crê em Jesus, crê em Deus, né?
Aquele que crê em Jesus, crê naquele que ele enviou. Então ele está falando para os judeus, né? Vocês creem em Deus, mas não creem em mim. Né? Então aquele que crê em mim, né? Não crê só em mim, mas crê naquele que me enviou. O versículo 45 diz assim, ó, e quem me vê, vê aquele que me enviou. O versículo 46, eu vim como a luz do mundo, a fim que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. O versículo 48, ó, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julga. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará no último dia. Aqui o versículo 48 a 50, ele está se referindo lá a Deuteronômio, né, ó, 18 e 19, que diz assim, ó, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso eu pedirei contas. Deuteronômio 31, 19. Escrevei para vós outros esse cântico, e ensinai aos filhos de Israel, pondo-o na sua boca, para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. E Deuteronômio 31, 26. Tomai este livro da lei, ponde de lado a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Tá vendo? Então, assim, quem me rejeita e não recebe a palavra, não tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará no último dia. 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me tem prescrito e o que dizer e o que anunciar. Então aqui, né, Jesus ele falava exatamente aquilo que o Pai, né, direcionava para ele falar. Encerramos com o versículo 50. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim eu falo. Então, como eu falei, aqui são algumas citações que o próprio João falou para reforçar, né, tudo aquilo que Jesus tinha falado, algumas coisas que Jesus tinha citado, porque, como a gente viu, Jesus já havia se ocultado. Amém, queridos? Glória a Deus. Assim nós encerramos aí o nosso capítulo número 12, né? Capítulo 12. Se o Senhor quiser, né? Se o Senhor quiser, né? Aprove a Deus aí, terça-feira que vem, a gente recomeça aí no capítulo, 13. Em nome de Jesus. Amém, queridos? A todos que estão acompanhando, né? Meu boa noite, nosso boa noite, que o Senhor os abençoe. Espero ter ajudado um pouco mais, né? Espero ter contribuído um pouquinho mais, colocado mais ali alguma coisa que os irmãos possam ter aprendido. Amém? Possa ter passado algo, né, de útil nessa noite, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, né? Tenham aí uma boa noite. Em nome de Jesus, tenha uma noite abençoada, guardada pelo Senhor. Amém? Pai, nós oramos. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia de estudo. Nós te agradecemos, meu Deus, porque sabemos que o Senhor tem guardado, o Senhor tem feito, o Senhor tem curado, o Senhor tem direcionado. Nós te damos graças e somos gratos ao Senhor, Pai. Sabemos, Pai amado, que o Senhor tem nos cuidado. Nós te agradecemos, Pai. Que essas palavras que nós hoje estudamos, ouvimos, possa ficar nos nossos corações. Pai, sabemos que nosso coração é um depósito de semente. E hoje foi mais um dia de nós jogarmos, Pai amado, semearmos semente, Pai, na terra do nosso coração. Pai, eu oro em nome de Jesus, que essas sementes lançadas hoje possam germinar, dar frutos, Pai amado, e frutos que alimentem a muitos. Nós oramos, Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo. Pai, te somos gratos ao Senhor no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Obrigado aí. Qualquer coisa, né? Depois me manda aí o WhatsApp. Deus abençoe. Beijo. Death is defeated. We are victorious. For you are alive. Sing it again. The chains have been broken.
Death is defeated.